Olá, nós estamos no lacursos.com.br e eu sou o Rodrigo Belmonte para trabalhar com você direitos sociais dentro da Constituição da República, direitos sociais do trabalhador dentro da Constituição da República de 1988. Na aula passada, a gente conversou sobre uma introdução referente aos direitos sociais. Artigo 6º, iniciozinho ali do artigo 7º. Na aula de hoje, conforme prometido, a gente vai conversar sobre os direitos sociais individuais do trabalhador. Continuamos dentro da esfera de direitos sociais, mas agora a gente vai trabalhar especificamente os direitos individuais do trabalhador. Artigo 7º da Constituição da República, pega aí no seu material de apoio, pegue a Constituição atualizada, meu amigão. Tem que ser a Constituição atualizada, porque a gente vai trabalhar na aula de hoje com os direitos dos trabalhadores domésticos, a PEC das domésticas, tá lembrada? É, isso aí. E essa matéria, como é novidade, é objeto de prova de concurso, porque todo mundo sempre gravou no cabeção que empregados domésticos não têm todos os direitos, não tinham todos os direitos dos trabalhadores que não eram domésticos. Agora, com a PEC das domésticas, a emenda constitucional 73, a coisa mudou. Muita coisa mudou. Belezinha? Vamos lá? Vamos conversar então sobre os direitos sociais do trabalhador. Na verdade, os direitos individuais do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição da República. Ah, só uma coisinha. Aqui eu estou falando de direitos sociais que vão do artigo 6º ao 11, os direitos sociais, tá? E hoje essa aula é só sobre os direitos individuais do trabalhador. Olha só. O que a gente preparou aqui para você? Um esqueminha de organização. O artigo 7º está distribuído nestes grupos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de trabalho, 6 grupos de estudo. Cabeça, a hora que preparou essa aula, organizou o artigo 7º dessa maneira. Tudo que for disser respeito ao emprego, proteção do emprego, a gente vai trabalhar num ponto. Salário, outro ponto. Jornal de trabalho, outro ponto. Todos os artigos referentes, ou melhor, todos os incisos referentes à saúde do trabalhador vão estar nesse grupo. Outros direitos, direitos gerais lá. E, por fim, todos os direitos aplicados aos empregados domésticos. Esse grupo de matérias aqui diz respeito à proteção do trabalhador. Direitos sociais do trabalhador sempre visando a proteção do emprego, a proteção do salário, a proteção da jornada de trabalho, a proteção da saúde, a proteção de outros direitos gerais do trabalhador e a proteção dos empregados domésticos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente, olha lá. Direitos individuais do trabalhador. Direitos sociais que visam a proteção do trabalhador enquanto indivíduo. Aqui, a preocupação da Constituição Federal de 1988 não é um grupo de trabalhadores, mas em sim o trabalhador especificamente. Todos esses direitos devem ser estendidos, atribuídos a todos os trabalhadores brasileiros, independente de ele ser um trabalhador avulso ou não, independente de ele ser trabalhador rural ou não. E aí já vem um ponto muito interessante, cobrado bastante em concurso público, que é a igualdade entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. É, bacana, né? Antigamente existia uma diferença entre o trabalhador urbano e rural. Uma diferença de proteção de direitos entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Enfim, achava-se que o trabalhador rural merecia menor proteção do que o trabalhador urbano. Isso era uma loucura, uma sandice, né? Então, a Constituição veio, eliminou esse problema. Hoje, os direitos aplicados ao trabalhador da indústria, por exemplo, automobilística, são os mesmos direitos à disposição do trabalhador que trabalha na lavoura, lá no interior do Mato Grosso, cultivando algodão, por exemplo. Aqui no Mato Grosso a gente cultiva muito algodão. Beleza? Essa roupinha que você está vestindo aí, provavelmente o algodão saiu aqui das lavouras do estado de Mato Grosso, tá? Ô cabeça, tá escrito aqui Made in China. Made in China, tá escrito na sua camiseta Made in China? Pois é, mas Made in China é a fabricação da camiseta. Na China eles não produzem algodão. Provavelmente o algodão foi plantado, produzido aqui no estado de Mato Grosso, colhido, exportado para a China. Lá na
China foi feito todo um trabalho de manufatura e ele retornou para cá como essa camiseta que você está vestindo. Ô cabeça, mas eu tenho que mandar para a China para fazer? Não dá para fazer aqui no Brasil, não? Por que manda para a China fazer uma camisetinha lá e não faz aqui no Brasil? Afinal de contas, se o algodão, que é a matéria-prima, está no Brasil, por que é que eu não faço no Brasil? Por uma razão muito simples. Na China não existe o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Na China não tem proteção para o trabalhador, por exemplo, de jornada de trabalho de 8 horas. Na China não existe garantia constitucional que o trabalhador receberá um salário mínimo que possa corresponder às suas necessidades básicas e vitais. Na China não tem uma Constituição que impede o trabalhador de trabalhar sem descanso e sem folga. Lá, o bicho tora. Lá na China, a proteção do trabalhador é infinitamente menor do que aqui no Brasil. Então, meu amigão, faz a camiseta lá na China, porque lá na China é quase trabalho escravo. E a gente compra as coisas da China, tô pagando barato. Tá pagando barato porque existe uma exploração quase que desumana da mão de obra naquele país chinês. Lá não tem proteção contra a despedida arbitrária do emprego. Lá não tem regra que protege o trabalhador, por exemplo, a sua saúde, para ele lhe garantir 30 dias de férias ao ano. A China não possui esse regime democrático de proteção do trabalhador. É por isso que o algodão é plantado aqui, é mandado para a China, lá confecciona a camiseta, volta custando mais barato. Tudo isso custa mais barato do que se produzisse a camiseta aqui no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existe uma lista de proteção, uma lista de direitos de proteção ao trabalhador que encarece demais o custo da mão de obra. Mas qual foi a preocupação da Constituição Federal de 1988? Uma preocupação social. Não estou visando o lucro do empresário, do industrial, do empregador de forma geral. Estou visando aqui a proteção do trabalhador. O trabalhador precisa de descanso remunerado, o trabalhador precisa de um 13º, o trabalhador precisa de aposentadoria, precisa de proteção à saúde, precisa de um salário mínimo que lhe garanta o básico, né? Apesar de que esse salário mínimo no Brasil não garante nada, né? Beleza? Vamos analisar então o primeiro grupo desse aqui, ó. A gente vai trabalhar agora o primeiro grupo, que é regras de direitos sociais de proteção ao emprego. O emprego. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? Direitos sociais de proteção ao emprego. Proteção ao emprego contra despedida arbitrária e sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Olha só por que a camisetinha é feita na China. Lá na China, se eu mandar embora o trabalhador, ele não terá direito a uma indenização compensatória. Lá na China, pouco interessa se a despedida for arbitrária ou sem justa causa. Cabeça, o que é arbitrário? Arbitrário é abusivo. É abusivo, tá? Talvez até exista razão para a dispensa do empregado, mas abusivamente ele é demitido sem qualquer direito. Sem justa causa. Quando ele fala sem justa causa, a gente tem que observar uma regrinha chamada CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso aqui é de 1943, obra de Getúlio Vargas, antigo pra caramba, né? É 43, ou se não é 43, é 37, mas o fato é que é antigo pra burro, isso é de Getúlio Vargas. E lá se estabeleceram algumas hipóteses de demissão sem justa causa, né? Existe uma lista de possibilidades em que se demitir naquelas condições, isso é sem justa causa, e dá ao trabalhador o direito constitucional de receber uma indenização compensatória. Compensatória pelo quê? Pela perda do emprego. Pela perda do emprego, tá? Outra regra de proteção ao emprego
no Brasil? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, ou seja, o empregador mandou embora, o empregado quer trabalhar, o empregador mandou embora, ou seja, a dispensa foi involuntária. E aí é garantido um seguro-desemprego para o trabalhador. Antigamente, empregado doméstico não tinha essa garantia aqui, ó. Empregado doméstico não tinha essa garantia. Hoje tem previsto na Constituição, mas ainda falta regulamentação. Pode anotar aí, ó. Seguro-desemprego exige regulamentação para empregado doméstico. Ô, cabeça, por que você fala empregado doméstico e não empregada? Meu amigão, é pelo seguinte, empregada doméstica é para referência à mulher que trabalha em uma determinada casa de uma família, tá? Mas muitas pessoas imaginam que só existe um trabalhador doméstico, que é a empregada doméstica, quando isso não é verdade. Existe uma infinidade de trabalhadores domésticos. Por exemplo, jardineiro. Você contrata um jardineiro, empregado doméstico. Você contrata um motorista, empregado doméstico. Você contrata um cozinheiro, empregado doméstico. Não é só a empregada doméstica que é beneficiária dessas regras. Pelo contrário, são muitos os trabalhadores domésticos que... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, o nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso Personal Coach. Esse Personal Coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.